Ô, glória. Olha lá, tá ao vivo já. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos aí. Vão estar conosco nessa manhã. Nós estamos aqui para participar de um debate na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar sobre fé. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Já tem a pessoa conosco. Amém? Deus abençoe. Nós vamos falar nessa manhã sobre fé. O que é fé? Como que a fé se manifesta, né? O que nós fazemos para alcançar a fé? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que têm dúvida. Deus abençoe, Rodrigo. Seja bem-vindo. Uma Letícia, Deus abençoe. Seja bem-vinda com a gente aí. Nós estamos aqui juntamente com alguns irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre fé. Só vou aguardar mais um pouquinho os irmãos chegarem para a gente começar o nosso estudo. Amém? Deus abençoe. Que esta manhã seja uma manhã produtiva. Aleluia. Está eu aqui, irmão Charles. Está aqui o irmão Gildo, evangelista Gildo. Nós vamos falar sobre fé. Os irmãos vão se achegando aí, amém? Aguardar os irmãos chegar. Mais gente na nossa sala aí. No nosso Facebook. Deus abençoe, irmã Silmara. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tivemos ontem à noite um culto abençoado lá numa chácara na Caçapava Velha. Um culto de ação de graças, aleluia. É bom participar com aqueles que se alegram, né, irmãos? Participar da vitória de tudo aquilo que passa na vida da pessoa. Às vezes a pessoa passando por luta, a gente tem que estar junto. Aleluia. Quando é abençoado, a gente está junto também. Aleluia. Os irmãos mataram um garrote lá. O crente quase não gosta de comer carne. Não, o crente adora comer um pouquinho. Glória. Né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém, irmãos? Quero apresentar aqui o irmão Charles, amém? Irmão Charles é aniversariante do dia, irmão. Parabéns, irmão Charles. Deus abençoe. Irmão Charles, ele é novo convertido e ele vai estar aqui de vez em quando com a gente aqui para a gente fazer um debate sobre alguns assuntos da Bíblia, né? E ele falou para mim falar sobre fé e eu vou falar sobre fé hoje. Irmão Charles, dá um alô para o povo aí, fala quando você foi batizado, quanto tempo de cristão você tem. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu comecei a vir na igreja faz 3 anos e meio. Glória. Comecei a frequentar a casa do Senhor. Daí logo, as primeiras vezes que eu vim na igreja, aceitei Jesus, né? Porque eu vivia uma vida desregrada, uma vida triste, vazia, né? Porque quando a gente não tem Deus na nossa vida, não tem Jesus Cristo agindo na nossa vida, nos guiando, a gente tem uma vida vazia. E tive algumas dificuldades no começo, né? Porque não era casado, era amigado, e a gente com Deus a gente tem que fazer as coisas tudo direitinho. Então, corri atrás, casei, e quando foi em outubro de 2018, me batizei. Aleluia, um ano e pouco. Glória do Senhor. Um ano e meio. Me batizei. Depois que me batizei, passei por algumas dificuldades que todo cristão passa, algumas dúvidas que surgem na cabeça, passa na mente da gente, muitas dúvidas. E é nesse momento que muitas pessoas desistem, né, pastor? É verdade, que fica pelo caminho. Porque o novo convertido, ele olha muito para o homem, né? Ele se apoia no homem e não em Deus. Por isso, da escola bíblica, eu acho que é muito importante a escola bíblica, porque dá uma base para o cristão poder, nesses primeiros anos de novo convertido, ele ter uma base para ele poder se sustentar ao longo da vida dele na fé em Cristo. Conversando com o pastor, eu sempre tive esse desejo no meu coração, né, de estar aprendendo, e eu não sabia como, pedia para Deus. Glória a Deus. Né, porque às vezes é difícil a gente somente lendo a Bíblia a gente aprender, né? É a mesma coisa você pegar uma cartilha, não precisar de um professor na escola. Alguma coisa você vai aprender, mas muitas vão ficar, né? Então nada melhor do que ter um professor que possa estar nos auxiliando. Verdade. Né? Se a gente puder fazer isso daí todo domingo. Nós vamos fazer todo domingo. Vai ser bênção, porque todos nós precisamos aprender. Né? Acho que até o pastor acaba aprendendo. Todos nós aprendemos. Com a gente, porque ninguém é perfeito. Né? A gente aprende um com o outro, né, irmão? Verdade. Vamos lá então, Charles? Vamos lá. Vou começar esse estudo sobre fé. Se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, pode mandar
uma mensagem aí, tá bom? Manda as perguntas. Manda pergunta e a gente vai lendo aqui. Amém, amado? Vamos lá então, pedir a bênção de Deus, amém, para Deus nos abençoar nessa manhã. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu te agradeço por estar aqui, papai querido, nessa live no Facebook, juntamente com o irmão Charles, o irmão Gildo, para a gente falar sobre fé. Meu Deus, em nome de Jesus, nos alcança nesta manhã. Alcança as pessoas que estão comigo nesta manhã, Pai amado. Que todos sejam bem-vindos. A irmã Letícia, Pai amado. O irmão Vilas Roque, Pai. A irmã Diva do Amaral. Todos nesta manhã possam ser alcançados e agraciados pela Tua palavra. Pai amado, nós sabemos que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala conosco nessa manhã. Usa-me aqui, Pai amado, que eu seja canal, instrumento, veículo, porta-voz, juntamente com o irmão Charles. Que todos que estão participando conosco possam crescer espiritualmente para a glória de Deus. Amém? Irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro fala assim: olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça é a unção de Deus. Conhecimento, que é a palavra, tem que andar junto. Quando um cresce mais que o outro, dá problema. Eu vou explicar o tipo de problema que dá. Quando a pessoa é cheia da unção, cheia da graça de Deus e não tem o conhecimento bíblico, ela se torna uma pessoa fanática. Isso leva ao fanatismo. Por quê? Porque ela não tem Bíblia. Ela não sabe pregar, ela não sabe falar do amor de Jesus. Ela está cheia, mas ela não tem conhecimento. E quando a pessoa está cheia do conhecimento e não tem a unção, a graça de Deus, ela se torna uma pessoa legalista, a leva ao formalismo, se torna uma pessoa formal, está entendendo? Não tem aquele recheio para fazer a diferença. Então os dois têm que andar juntos e crescendo. Antes crescei na graça, o apóstolo Pedro fala. 2 Pedro 3,18, na graça e no conhecimento, amém? Nós vamos crescer juntos em ambas as partes, porque a Bíblia, ela convence o homem, amém? Através da palavra, quando se lê, quando se prega, a palavra trabalha no coração das pessoas e as pessoas são tocadas. O que traz avivamento é a palavra. O que traz, aleluia, a presença de Deus é a palavra. Amém, amado? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra, sobre fé hoje aqui, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Versículo 1, 2 e 3. Olha, Gildo, que interessante. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vê. Eu tenho convicção daquilo que eu não vejo, que vai acontecer. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Pela fé, vou ler de novo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, olha, Charles, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Olha que palavra poderosa, Charles. Aleluia. O que é a fé então? A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. A fé, meus amados, ela traz aquilo que não se vê. Pela fé, diz a Bíblia que Deus criou o mundo, meus amados, você aí do Facebook. Pela fé, Deus criou o mundo, Deus criou tudo que hoje existe, através da fé. Então, nós entendemos o seguinte: fé, aleluia, eu não posso ver a fé, amém? Mas a fé, segundo a palavra de Deus, aleluia, a Bíblia diz que Jesus olhava para as pessoas e via a fé das pessoas. Nós vamos explicar isso hoje, amém? Pela fé, tudo que existe veio a existir. Deus disse ali em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz, haja sol e houve sol. Aleluia. Os irmãos lá da África estão conosco aqui, irmãos. Deus abençoe, viu? O amado lá da África, a igreja, aleluia, está conosco aqui. Nosso irmão profeta Erasmo Machava, lá da África. Deus abençoe, seja bem-vindo. À noite é difícil deles participarem, porque lá é 5 horas a mais do que aqui. Então, sempre que a gente faz culto aqui às 7, lá é meia-noite, 1 hora da manhã. Então, eles estão participando conosco. Deus abençoe, meu amado, seja bem-vindo em nome de Jesus, falando sobre fé aqui, irmão lá da África do Sul, amém? Irmãos, então quando Deus diz, haja luz, aleluia, Deus trouxe à existência aquilo que não existe. Interessante, irmãos. A fé, ela traz à existência aquilo que nunca ninguém viu. Olha, aleluia, fé é o oposto da razão, amém?
Fé é o oposto da ciência. Amém, amado? Aleluia. Fé é o oposto. Às vezes te chamam de louco, te chamam de doido por causa da tua fé. Aleluia, sabia, Gil? Te chamam de doido porque você fica lá em cima do Maria Humilha gritando, orando. Mas é a tua fé. Eles não entendem que é a tua fé. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ô glória. Pai do Senhor, irmão Rodrigo, pai do Senhor Momário, chegou conosco aqui também nessa manhã. Irmão Rodrigo, Momário. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por quê? As pessoas não entendem. O homem natural não entende as coisas de fé. Amém, amado? Eu vou falar um pouquinho, vou abrir o espaço para o Momário, para o irmão Charles falar, o aniversariante do dia aqui, mano. Ô glória, o aniversariante foi presenteado aqui com uma palavra sobre fé. Ô glória, aleluia. Então, a fé, aleluia, a fé é algo particular de cada um, viu? Cada um tem uma fé que acredita, aleluia. Um irmão tem uma fé, o outro tem outro. Talvez o casal, o marido tem um tipo de fé, a esposa tem outra. Por quê, pastor? Explica para mim. Olha que tremendo, eu vou falar um pouquinho aqui. Mateus capítulo 8. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo poderoso. Versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo de número, só para os irmãos entenderem, 9, Mateus 8, 9. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado das minhas ordens, e ele digo vai, aí esse vem, ele vem, e outro, meu servo vem, ele vai, faz isso, ele faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. O centurião romano, meu amado, era um homem que cuidava de 100 soldados de Roma, era um capitão. Centurião é um homem que cuida de 100. E ele falou: Senhor, vai curar o meu criado lá, ele está enfermo. Jesus disse: eu vou dar saúde. Ele disse assim: não vai não, Senhor, porque eu também sou homem igual ao Senhor, com a autoridade da terra. O Senhor tem a autoridade do céu, eu na terra. Eu mando o soldado, vai, ele vem, mando esse, vem, ele vem. Então, Senhor, fala o seguinte, aleluia, manda só uma palavra. Manda uma palavra lá em casa que o meu criado vai ser curado. Senhor, manda uma palavra lá em casa, o meu criado vai ser curado. O que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus mandou uma palavra, ele nem foi lá. Mas só que Jesus honrou aquele homem. Ele disse: nossa, nem Israel na minha terra encontrei fé como esta. Ou seja, olha a fé do centurião. Ele acreditava, reconheceu. Ele reconheceu que Jesus não precisava nem colocar a mão, apenas mandar uma palavra. E aquilo lá, irmãos, admirou Jesus. A Bíblia diz que Jesus se admirou. Sabe o que é isso? Vocês já viram, aí no mundo aparece muito, né? As pessoas fazerem loucura de amor. Eu vi um camarada que pegou um helicóptero, encheu de flor de rosa vermelha e passou lá num parque onde estava a noiva dele e jogou as rosas lá. Oh, que beleza. Bonito. Maravilhoso. E depois pediu ela em casamento. Aquilo lá mexeu com ela, mano. Por que mexeu com ela? Ah, irmã Madalena. Por que mexeu com ela? Porque foi algo muito forte que ele fez. Gastou dinheiro, foi um esforço muito grande que ele fez, a ponto de mexer com o coração dela. Veja bem, ele já tinha ela, olha, irmãos, olha a revelação. Ele já tinha ela como namorada, como noiva. Só que agora ele queria que ela ficasse o quê? Maravilhada. Ele fez uma loucura de amor por ela. Fé é assim. Aquele centurião, ele fez uma loucura de fé. Não vai lá não, Senhor, manda uma palavra. Olha, Madalena, tá vendo, Madalena? Gildo, não vai lá não, manda uma palavra apenas. Então, amado, tem pessoas que fazem loucura de fé também. Tem pessoas que ora, ficam o dia inteiro, 2, 3 dias sem comer. Agora que eu digo para os irmãos, ele já tem Jesus. É igual o rapaz que já tem a noiva, só que ele quer mexer com o coração dela para aquele dia ficar marcado para pedir ela em casamento. Assim é o Senhor. Eu costumo dizer o seguinte: oração Deus ouve, porque nós somos de Deus, mas uma oração com sacrifício mexe com o coração de Deus.
Assim como aquele noivo mexeu o coração da noiva, irmão Charles, uma oração com sacrifício mexe o coração de Jesus. Amém? Agiliza a vontade de Deus. Então eu queria agora que o nosso irmão Charles falasse um pouquinho. É um debate. Amém? Nós vamos navegar na Bíblia aqui. É o aniversariante de hoje, mano. Ele faz aniversário hoje. Então é um presente para ele aqui. Opa, um bolo mais tarde, né, mano? Fica à vontade, Charles. Amém? Você vai falar uns minutos aí. Amém? Fazer alguma pergunta, algum comentário, nós vamos debater em cima disso aí. Amém? E se alguém tiver alguma dúvida aí no Facebook, está com a gente aí, Deus abençoe, pode mandar sua pergunta aí que a gente vai, eu vou anotar aqui e a gente vai falar. Amém? Vai lá, Charles. Então, a respeito da palavra que o senhor falou aí, precisamos reconhecer, né, às vezes não sempre, né, reconhecer que Deus é maior do que tudo, né? Porque muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? É o que eu sempre falo, que eu aprendi, é que não adianta ter Deus na boca e não ter Deus no coração. Você só vai conseguir fazer essas loucuras, né? Chamar a atenção de Deus se você tiver Deus no coração. Então, eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando de Deus, até muitas pessoas pregando sobre Deus, mas sem Deus no coração. Deus está longe. Deus está longe, que nem o irmão Mário acabou de falar. Deus está longe. E a gente está passando por um momento difícil, porque as igrejas estão todas fechadas, né? Agora é a hora de ter a fé verdadeira, né? Vejo muitos pastores fazendo live, só que tem uns que a gente passa, né, no celular ou no computador, a gente está vendo aquela live, a gente vê que não é de Deus aquilo ali, sabe? Tem muito ator, né? E o cristão ele tem que estar atento a isso, né? Esses dias até conversando com o pastor, pedi uma informação do pastor, porque eu estudei um pouco, escrevi bastante ontem, estudei bastante, e falei para o pastor, nossa pastor, tem algumas coisas que eu tenho dúvida. Daí eu estava olhando o vídeo de fulano de tal, não vou citar o nome aqui, lógico, o pastor não faça isso não. Então tem muitos enganadores, mas já estava escrito na Bíblia que ia haver esses enganadores, e o cristão ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar atento para esse tipo de coisa, porque a gente não pode ser enganado agora que está chegando no fim, né? Estamos chegando, é o princípio do fim, mas eu me sinto privilegiado de estar nessa geração, né? Porque muitos passaram, viveram realmente pela fé, porque nada aconteceu nesse período deles. Meus avós, por exemplo, meus bisavós, não aconteceu nada no período deles, assim, de extraordinário, né? A gente olha lá no passado quantas coisas que aconteceram. Eu tinha vontade enorme de ter vivido na época de Jesus. Acho que os irmãos também. Pessoa que maravilhoso. Jesus pregando ao vivo, né? E a cores ali. Um dia a gente vai poder. E aí Jesus estava presente, ainda alguns e não tinha fé. Sim. Né? Não tinha fé com o mestre. E hoje nós não temos o mestre presente, mas nós temos que a fé tem. O justo viverá pela fé. A convicção que ele está presente em espírito, né? Então, irmão, por isso que a gente tem que valorizar, né? Hoje a gente tem uma oportunidade, irmãos, de buscar a Deus e, né, encontrar a unção do Espírito Santo, né? A gente tem pastores hoje, mas vai chegar uma época que a gente vai procurar e não vai ter. Então hoje, né, hoje a gente tem essa oportunidade e vou fazer até uma pergunta aqui para o pastor, falar um pouquinho, né? Pastor, como aumentar a nossa fé, né? Importante essa pergunta, viu? É uma coisa que muitas pessoas perguntam, como eu aumentar a minha fé? Importante essa pergunta, viu? Como... Eu pergunto para Deus, eu fiz essa pergunta para Deus. Comentário aqui. Vamos lá.
Eu vou falar algo que antes, marquei essa pergunta aqui, momento difícil que você falou que nós estamos passando, a igreja fechada. Irmãos, no Salmo 23 diz a Bíblia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante, nós estamos vivendo no vale da sombra da morte, o vale da sombra. O que é a sombra? Sombra é reflexo de algo, não é, irmã Madalena? Nós estamos vivendo essa sombra hoje, né? Tem alguns casos aqui, alguns casos ali, a sombra está aí. Deus não disse, veja bem, que nada ia acontecer com a gente, mas o Senhor disse que pela confiança, pela fé que nós temos, nós podemos andar no vale da sombra, que nós não precisamos temer. Olha, pela fé eu não temo. Amém? Amém, amado? Deus não disse que ia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Deus foi com eles na fornalha, certo? Deus não disse que ia livrar Daniel da cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões e livrou ele lá. Isso também não quer dizer, o cristão não morre de coronavírus, não é isso. Eu quero dizer que nós temos uma confiança, que nós andamos por vale, e tudo que vai acontecer é para a glória de Deus. Nós temos essa confiança, que nós somos guardados pelo Senhor, como ele falou aqui, né? Então, eu não sei, talvez você esteja na quarentena na tua casa aí, você não sai para nada, muito bem, glória a Deus, veja bem, mas se você for cristão, eu quero te dizer, em todos os momentos o Senhor está contigo, amém? O Senhor está contigo, amém, amado? Em nome de Jesus, não deixa o espírito de medo nesse momento abater você, abalar, tá? A Bíblia diz no Salmo 112, se não me engano, que o servo de Deus, quando vê os maus rumores, as más notícias, ele não teme, amém? Porque se você ligar a televisão é só notícia ruim, deleta isso, deixa de lado. Nós temos um Deus socorro presente na hora da angústia, e é através da fé que eu vou caminhar aqui na terra, crendo nisso, amém, amado? A Bíblia diz ali em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz ali em Abacuque 2,4, mas o justo viverá pela fé, ou da fé. Então nós vivemos da fé. Ao sair de casa e vir para cá, eu vim pela fé. Eu estou andando no vale da sombra da morte, talvez, mas tem um Deus que cuida de nós, amém, amado? Amém? Vamos lá então, como aumentar a fé? Irmãos, veja bem, aquilo que eu disse, fé é algo particular. Se eu orar, presta atenção, guarda isso aí, se eu orar para Deus aumentar minha fé, sabe o que vai acontecer? Vai vir prova, vai vir luta, viu, Charles? Aprenda isso. Por quê? Porque a fé manifesta na luta. A fé não é usada quando está tudo bem. Eu vou dar um exemplo. Musculação. O cara quer ficar bonito, quer forte, ele vai levantar ferro lá, não vai? Não vai? Ele vai se exercitar para ficar forte. A fé, ela é aumentada na luta, na prova. Você vai exercitar a tua fé, ela vai aumentar. Toda vez que eu pedi fé, quando eu era no começo de cristão, vinha luta, vinha prova. Você não vai usar fé quando está tudo bem, porque usa fé quando está tudo bem. O bolso está cheio de dinheiro, o armário está estourando de comida, o carro está gasolina, o tanque está bufando, saúde que é uma maravilha, porta de emprego. Para que você vai usar fé? Então você vai usar fé, veja bem, você vai usar fé quando tem luta. Então, se você quiser aumentar a tua fé, você tem que orar assim: Senhor, me dá força para me passar as lutas que vai vir pela frente. Viu? Aí você vai aumentar a tua fé. É assim que ora, viu, Mário? Amém? Você que está me vendo aí, ó. É assim que ora. Porque se você, o Senhor, aumenta a minha fé, vai vir prova. Não adianta. É igual a musculação, lembra da musculação. Quer ficar forte, vai levantar ferro. Tem que exercitar, levantar peso. Tem que exercitar. Fé é a mesma coisa, meu chave. Não ore, não dobre o joelho pedindo para Deus aumentar a sua fé. Você vai ter uma vida de luta. Amém? É aquilo que eu falei, fé, cada um tem um tipo de fé, né? Cada um tem um tipo de fé. A Bíblia diz que pela fé os antigos conquistaram, né? Mas como que eles conquistaram? Isaías foi cerrado pelo meio, não foi isso? Tiago morreu fio da espada, os mártires, né? É lógico que ninguém de nós está imune, isento a isso, amém? Mas pastor, eu quero aumentar a minha fé. Então ora para Deus te dar força para você passar aquilo que tem para passar, apenas assim, e você vai ver, amém? Vai ter experiência com Deus, amém, amado? Oração, jejum,
leitura da palavra, amém? Aleluia. Outro detalhe para aumentar a fé: se eu quero aumentar a minha fé, ao invés de orar para aumentar a minha fé, eu vou pedir para Deus me dar força para passar as lutas e ler textos que falam sobre fé. Eu passei para você alguns textos, deu mais de 200, entendeu? Deu bastante. Eu passei os 200 versículos da concordância aqui, ó, que falam sobre fé. Amém, amado? Então você vai lendo esses versículos, vai testificando no teu coração, né? Porque, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que participar de culto avivado, pessoa cheia do Espírito dirigindo o culto, tem que jejuar e tem que dar glória a Deus. Não tem como o pastor chamar você na frente: eu quero receber batismo do Espírito Santo, você fica com aquela cara lá de velório. Verdade. Ué, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que dar glória, irmão. Glória, glória, glória. A Bíblia diz que era 120 lá no Pentecostes, no cenáculo. Eles estavam o quê? Fazendo o quê? Estavam orando. Amém, irmão? Não pode ser tímido, né, pastor? Não, você não pode ser tímido. Aleluia. Quando a Bíblia diz que os tímidos não darão o reino de Deus, sabe que palavra é essa, irmão? É forte essa palavra, tem caixaria de fé aqui. Tá, eu li. Você leu, né? Você sabe, né? Sim. Ele sabe. Jesus estava no barco, ele leu porque é afiado bastante aí. Jesus estava no barco, veio a tempestade, Jesus estava dormindo, porque cansado, corpo físico, descansando. Dormiu para quê? Para provar o povo. De repente veio a tempestade e bagunça, o barco quase afunda. Acordaram Jesus levanta, repreende, faz a fúria do vento e o mar acalma, faz bonança, e Jesus olha e fala: sois tão tímidos, cadê a vossa fé? O que é tímido? Aquele que não tem coragem para repreender, aquele que não tem coragem de usar o nome de Jesus como autoridade, irmãos. Você sabe, a primeira vez que eu expulsei um demônio, eu me converti na igreja evangélica quadrangular, no ano de 1994, e manifestou um demônio fazendo bagunça lá, sabe? Eu jejuava muito. Eu jejuo ainda, lógico. A gente jejua, pastor, tem que jejuar. Mas eu jejuava muito mais no novo convertido. Eu lembro que manifestou um demônio lá, e aquela bagunça que ele fez, sabe? E um sai. Eu cheguei assim, não era nada, irmão, era um membro, simples membro. Uma voz que clamava. Cheguei ali, coloquei a mão, sai no nome de Jesus. Ele deu um pulo para trás. Eu falei: nossa, será que foi eu que fiz isso? Por quê? Porque eu usei da autoridade no nome de Jesus. Amém? Você revestido da unção, você usou autoridade. Talvez os discípulos não usaram aquela autoridade porque eles não estavam revestidos. Porque o servo, quando está revestido, ele se torna, eu costumo dizer que ele se torna como um leão. O Davizinho pequenininho se tornou gigante, não foi isso? Não foi isso, amado? O Davizinho pequenininho se tornou gigante aí da unção. Amém? E ele, vou falar mais um pouquinho, mas já quero que você fale agora. Mais pergunta, tá bom? Tá bom. Vai, sua vez. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, aniversariante do dia. Ô, glória. Damiana lá de Pernambuco. Deus abençoe, Damiana. Deus abençoe. Uma Roseli, está conosco. Obrigado, viu? Uma Damiana, dá um abraço à sua mãe, irmã Cissa aí, amém? Deus abençoe. É Cissa. As irmãs do Pernambuco é Cissa, irmã Damiana, a mãe dela. Pastor, uma dúvida, né, que até o senhor falou agora, antes da gente entrar no ar aqui, que há 2 tipos de fé. Isso, né? E marca aqui. quais são esses 2 tipos? Um eu sei que é o dom, né? Uhum. Eu li sobre isso. Você leu? Sobre o dom da fé. É muito interessante essa pergunta, viu? Aliás, tem vários dons que a gente nem sabe, né? Uhum. Tem dons, até a gente que é novo convertido, a gente tem que aprender a orar também, né, pastor? Sim. Porque Jesus às vezes a gente pede cada coisa que não tem nem cabimento. Então, Então, lá no YouTube eu deixo uma dica lá sobre orar, você viu lá? Não, Oração eficaz? não vi ainda. Vai. Irmãos, lá no YouTube tem. Eu escrevi bastante aqui. Lá no YouTube tem 15 minutos lá no canal Pastor Wilson Paiva, fala sobre oração eficaz, tá? Oração eficaz, dá uma dica aí para os irmãos ir lá, vê lá eu explico. Muitas orações não são ouvidas, por quê? Porque a pessoa não ora no nome de Jesus, porque a pessoa não pede perdão. Salmo 66, versículo 18 diz a Bíblia: se eu atender o pecado do meu coração, Deus não me ouvirá, tá? Porque eu peço duvidando, a Bíblia diz que aquele que duvida não recebe, é como a onda do mar. Porque eu peço para gastar nas minhas coisas, meus prazeres e deleites, não para glorificar Deus. Ou seja, João disse: eu pedi alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Olha que forte. Amém, amado? Então tem 5 dicas lá para a oração ser eficaz. Amém? Bom, na sua pergunta, 2 tipos de fé. Amém? Amém, amado? Existem 2 tipos de fé. Aquela fé que você crê, a fé que estamos falando aqui agora,
Amém? A fé no nome de Jesus, quando você aceita o Senhor. E uma fé, nós vamos debater sobre ela aqui, mas 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a um é dada no mesmo Espírito o dom da fé. Olha, existem 9 dons que o Espírito Santo dá para as pessoas, né? Nós pentecostais cremos assim, existem outras doutrinas diferentes, mas nós cremos assim, que quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe dom espiritual. E a Bíblia diz em Coríntios, aqui mas mesmo é um só o Espírito que realiza essas coisas, distribuindo cada um individualmente como ele quer. Quando Jesus batiza uma pessoa com o Espírito Santo, ele pode dar um dom, pode dar 2 dons, pode dar 3 dons, que a Bíblia diz que o Espírito Santo dá como quer. Amém? O apóstolo Paulo tinha os 9 dons, olha que tremendo. Então, um dom chamado dom da fé, o que é isso? É uma fé sobrenatural, uma fé inabalada, é uma fé muito firme, é uma fé diferente, é uma fé a ponto de entrar uma pessoa ali, você olhar para a pessoa, eu vou orar para aquela pessoa hoje e ela vai vomitar o câncer, em nome de Jesus, nada abala a minha fé, porque eu estou vendo isso, amém? É o dom, é um dom. E a outra fé que nós estamos falando é aquela fé, olha que interessante, olha a diferença, irmãos, é aquela fé que você tem que acompanhar ela no nome de Jesus, mas com obras, é a que nós estamos falando aqui agora. O que diz em Tiago 2,17? Que a fé sem a obras, ela é morta. Está lá em Tiago 2,17, capítulo 2, versículo 17. Ora, a fé sem as obras, ela é morta. O que é morta? É uma coisa que não existe. Então não adianta eu falar que eu tenho fé, eu vou na igreja lá, eu vou orar, mas será que Deus vai fazer? Você não tem essa fé. Essa fé é para se achegar a Jesus. Então nós estamos falando de 2 fé, uma fé que você se chega até Jesus, tá? Na oração, quando você o aceita, quando você quer algo dele, tá? E uma fé sobrenatural, Charles, que é o dom da fé. Amém? É o dom da fé. Nós vamos falar daqui uns dias sobre os dons do Espírito, amém? Que é muito interessante, amém? Os dons do Espírito Santo, mas a fé, ela é um dom poderoso, amém, amado? Glória a Deus, amém. Deus abençoe, meu Leite. Pastor, tem mais uma pergunta aqui. Vai lá, Charles. Que eu ia fazer aqui. Eu estou marcando tudo aqui. Eu lendo em Atos, apóstolo, né? Capítulo 6, versículos 5, 7 e 8. É os primeiros diáconos. Ele está fazendo surpresa comigo, viu? Não foi nada combinado. Eu percebi que antigamente, pastor, eu não sei, acho que ainda hoje, tem pessoas que foram escolhidas, né, pela sua fé e pela presença do Espírito Santo. Né? E eu queria saber se tem alguma diferença sobre isso, né? A pessoa, tipo aqui para o senhor, né? Como é que eu posso dizer? O senhor é o pastor, o senhor é cercado por pessoas de confiança e muitos o senhor deve ter escolhido pela fé e outro por revelação do Espírito Santo, né? E eu tenho uma dúvida, né? Se isso realmente ocorre ou não, né? Chamado para obreiro, você fala? Isso, os chamados, né? Porque tem muita gente que tem vontade de ser, mas como o senhor falou, Deus dá um dom para cada um tem o seu chamado, né? Muitas pessoas até ficam chateadas, né? Dentro da igreja, nossa, eu só fico no banco, mas cada um tem o seu chamado, né? Uns são chamados pela fé e outros, né, pelo Espírito Santo, né? Eu acho que tirar uma Você dúvida. tocou num assunto muito importante, tá? Você falou que é pela fé. Irmãos, nem todos que estão na igreja são chamados para ministério de louvor, né? Nem todos, né, amado? Estão na igreja, pastor Mário, são chamados para pregar a palavra. Nem todos estão na igreja são profetas, né? A Bíblia diz ali em Efésios 4:11 que existe 5 tipos de ministério, né? 5 tipos de ministério. É algo interessante que você falou. É lógico. Eu sempre digo uma coisa, eu aprendi com um pastor, é verdade. Eu acho que a gente como ser humano, a gente tem que reconhecer. A gente erra mais do que acerta. Sabia? A gente erra mais do que acerta, né? Tem filhos na fé meus que são pastores. Existem vários filhos na fé que são pastores. Mas existe, também o Mário sabe disso. O Mário
foi obreiro renovado com a gente, mas sabe disso. Muitos não deram certo. Muitos não deram certo. Eu não vou dizer que a gente errou, porque para ser um obreiro da casa de Deus, a gente passa na olaria de Jeová. Pastor Marcos? É doído, hein? Tem que ter chamado. Perguntaram para mim, como que eu faço para ser pastor? Ainda falaram assim, me ganhar dinheiro. O povo do mundo, né? O povo do mundo me ganhar dinheiro. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu falei, tem que ter chamado. Agora, obreiro em todas as áreas, diácono, evangelista, pastor, presbítero, missionário. Lógico, sempre que a gente olha a pessoa, Deus mostra, né? Mas já aconteceu, os irmãos aqui sabem, devido à necessidade, porque você pode ver a igreja assim, falando assim, nossa, tem muito obreiro, mas não é assim, né, Mário? Não é assim. Quando Jesus fala, grande é a seara e poucos são ceifeiros, não é todos que querem pagar o preço. Então, muitas das vezes, o lugar que tem que ser viado, a obra que tem que ser feita, não há pessoas para ser encaixada. E aí, você não vai porque Deus revelou, porque foi uma fé inabalada que te mostrou. Você vai por causa da necessidade da obra. A obra não pode parar, irmãos. Amém? A obra não pode parar. Deus confirma hoje na igreja, porque tem aquele pastor que é chamado por Deus, Isto. O que é chamado por Deus é duradouro. Prevalece. Cresce, prospera. O irmão está falando aqui. Isto. Quando é do homem, não vai longe. O pastor Mário está conosco aqui, sentado aqui. Bem lembrado que porque o que é de Deus, paz do Senhor, irmão Diácono Basílio. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe, irmão Gilmar. Estamos debatendo sobre fé aqui. Bom dia a todos aí, amém? Então, o que é chamado por Deus, ele prevalece. Amém? Então, a gente não pode ir. Você tocou na ferida aí, meu irmão. A gente não pode ir pela amizade, né? Eu sempre digo, eu não confundo ministério com amizade. Eu não posso confundir ministério com amizade. Porque as pessoas, às vezes, muito amigo da gente, e quer ser pastor, vamos dar um exemplo, quer ser missionário, e às vezes não tem esse chamado. Tem pessoas que têm um excelente chamado para auxiliar um pastor, mas se você colocar ela na frente de um trabalho, ela vai matar a obra. Por quê? Porque não é aquele chamado dela. Amém? Então você fugiu um pouquinho do assunto aí, viu? Então falando sobre fé, você fugiu um pouquinho do assunto aqui, amém? Aleluia. Vai lá, Charles, vai lá. Pode falar, Charles, vamos lá, aniversariando do dia. Aniversariando do dia aqui, viu, irmãos? Paz do Senhor, irmão. Pastor, eu lendo um pouco da Bíblia, ontem, estudando um pouquinho, e em Romanos 1,5, eu achei interessante, né, que diz que recebemos a graça de Deus para que sejamos obedientes à nossa fé. Eu não consegui entender direito essa parte, né? Aí eu vou explicar. Recebemos a graça de Deus para que sejamos obedientes. Eu vou explicar. Eu vou falar para o Luciano que está perguntando, pastor, tem uma pergunta. Quando o Senhor sabe que a pessoa tem um chamado para ser um obreiro por necessidade da obra, o Senhor levanta ele ou pode pagar o preço? Toda pessoa que tem um chamado, irmão, em primeiro lugar, toda pessoa que tem um chamado assim, logo após a conversão, ela já sabe que tem esse chamado. Toda pessoa que tem esse chamado paga preço. Isso é muito interessante, porque você envolve toda a família. Deus não chama só uma pessoa, Deus chama família. Viu, irmãos? Deus chama família, amém, amado? Eu louvo a Deus que eu tenho uma esposa que sempre quando Deus nos orientou, nos direcionou, ela estava ao meu lado ali, dando força, e graças a Deus ali, todos os lugares que nós somos, Deus nos honrou. Então toda pessoa que tem um chamado, ela paga o preço, amém? Ela paga o preço porque o chamado é muito forte. Davi, ele recebeu o chamado ali de Deus através do profeta Samuel. Automaticamente ele não foi reinar, ele foi para o pasto. Ele foi para o pasto cuidar da ovelha. Mas o chamado estava ali. Foram anos mais tarde que ele foi sentar no trono. Mas ele pagou o preço, ó. Ficou lá cuidando de ovelha. Foi perseguido por Saul. Olha, queria matar ele por várias vezes. Então guarde bem isso. Toda pessoa que tem um chamado, meu amado, ela paga o preço. Porque o chamado é muito forte na vida dela. Viu? O chamado de Deus é muito forte, não nos deixa quieto. A pessoa fica inquieta enquanto não realizar aquilo para Deus,
né? Não fica tranquilo, amado, é o chamado do Senhor, amém? Por isso que eu sempre oriento, ora a Deus pra você casar. Se é solteiro, se converteu, cuidado, vigia na terra, vigia para que você não arrume um problema da vida, amém, amado? Porque a pior coisa que tem, irmãos, é você ter um chamado para fazer a obra de Deus e não fazer. Já pensou, você está velhinho, olhar para trás, eu não fiz aquilo que o Senhor me chamou, pai? Isso eu acho que é doido demais. Eu sempre digo, irmãos, faz 23 anos que eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Não vai ter, lógico, eu vou falar agora, não vai existir. Não vai existir outra encarnação. Lógico, isso é espiritismo. Mas se tivesse, eu queria ser pastor de novo. É difícil? Mas é tão gratificante, irmãos. É tão gratificante. Aleluia. É tão gratificante você ver pessoas converter. Eu tenho filhos na fé em vários lugares que são pastores. Isso aí alegra tanto a alma da gente, amém? Irmãos, vamos lá de novo, Romanos 1,5. Recebemos a graça de Deus. Como é que é? Para que sejamos obedientes à nossa fé, amém? Olha aqui agora, vamos lá, Efésios 2,8. É um texto bastante conhecido. Ele leu aqui: recebemos a graça de Deus para que sejamos obedientes a Deus. Então, Efésios 2,8 responde essa pergunta, amém, irmão? Olha que poderosa a palavra. Glória a Deus. Olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha, mediante a fé. E isso não vem de nós, de vós, é um dom de Deus. Olha, nós não somos salvos pela lei. Então, quando ele diz aqui, recebemos a graça para que sejamos obedientes à fé. A graça que está dentro de nós nos leva a obedecer através da fé. Por quê, pastor? Porque a graça, o que é isso? É um favor imerecido. A gente não merecia nada, mas ele derramou a graça dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. Eu não gostava de crente, eu tinha raiva de crente, nunca pensava em entrar numa igreja evangélica. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, veio a graça dele sobre mim. A graça me conduz, amém? A graça me leva para lá e para cá. A graça me transformou, a graça de Deus me transformou. Então essa graça do papai aqui, aleluia, ela nos leva a obedecer à fé, amado. Porque se não fosse a graça, quanto que a gente ia obedecer a Deus? Nunca. Nunca. A graça é uma mola propulsora que nos faz obedecer a Deus e obedecer à fé. Amém, amado? Então nós vamos ver que a graça nos leva à fé, lógico. Olha o que diz aqui o apóstolo, em Efésios 2,8. Acabei de ler aqui. Olha, porque pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês. Eu estou na igreja porque eu sou bonzinho. Eu tenho Jesus porque eu sou bonzinho, porque eu não traio minha esposa. Eu sou Jesus porque eu não falo mentira. Eu tenho Jesus porque eu não sou um adúltero. Não. É a graça de Deus que me levou a ser diferente. Amém, irmãos? Está entendendo? A graça de Deus me levou a ser diferente. Amém, Madalena? Se não fosse a graça, olha, vai chegar um dia, irmão. Guarda aí você que está me vendo aí, ó. Vai chegar um dia. Vai chegar, isso mesmo, Roseli, o chamado é para cumprir. Isso mesmo. Vai chegar um dia, meus amados, que a porta da graça vai fechar. Quando a igreja for arrebatada, diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses, que aquele que detém o poder do anticristo vai subir também. O Espírito Santo vai subir, junto com a igreja. Por que ele vai subir? Para se cumprir as 21 pragas de Deus aqui na grande tribulação. O cordeiro vai abrir os 7 selos, cada selo é uma praga. Os anjos vão tocar 7 trombetas, cada trombeta é uma praga. E Deus vai derramar 7 taças da ira, cada taça é uma praga. Deus não quer que a tua igreja participe disso, e muito menos que o Espírito esteja junto. Por quê? O Espírito Santo não vai estar junto. Por quê, pastor? Guarde isso. Porque é o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, amado. Então o Espírito Santo vai junto. O Espírito Santo indo junto, a porta da graça se fecha. Por quê? Quando você lê a palavra hoje, a graça é concedida porque o Espírito Santo convence, ele fala nos corações. Resumindo, a igreja sendo arrebatada, a porta da graça fechando, as pessoas vão ler Bíblia, não vai acontecer mais nada. Acabou. O desviado vai ficar aí, pode pular, profetizar, acabou. Pode colocar a mão na cabeça dos outros e orar, não vai acontecer mais nada, não vai sentir mais nada, acabou. Acabou, não vai sentir a presença de Deus, vai sentir um profundo vazio. Sabia, Gildo? Um profundo vazio, a ausência de Deus na terra. Então isso é muito forte, irmãos. Aproveitar agora que o Espírito Santo está na terra.
Amém? Então, é a graça, irmão, entendeu, irmão? É a graça que nos leva a obedecer a fé. Porque se não fosse a graça de Deus, como que eu ia praticar minha fé? Como que eu ia obedecer a fé? Amém? Amém, amado? Tanto é que diz a Bíblia, ali em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ô glória! Então a pessoa senta a primeira vez que vem na igreja, ela ouve a palavra, olha, o Espírito começa a trabalhar, a graça começa a ser concedida, aleluia, aquela palavra vai gerar fé no coração da pessoa, a ponto dela ser quebrantada e levantar a mão para Jesus e arrepender os seus pecados. Seria uma preparação para o recebimento da presença do Espírito Santo? Sim, seria, lógico. Amém? Amém. Vamos lá? Pastor, uma outra pergunta. Somos justificados apenas pela fé? Justificado pela fé, a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Então você é justificado, sim. A Bíblia diz em Romanos que através da fé a gente conhece Jesus. Você conheceu Jesus, que fé é essa? Romanos 10,17. A saber, Romanos 10, versículo 9 e 10. A saber, está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração crê, olha a fé aí, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração crê para a justiça. A partir desse momento, pela fé eu recebo Jesus, mas a fé sem obras, ela é morta. Como assim, pastor? A partir daí eu vou ter que mostrar que eu sou um servo de Deus. Não adianta eu vir para a igreja, aceitar Jesus e ter uma vida dupla. Aqui na igreja eu dou glória a Deus, lá fora eu falo palavrão. Aqui na igreja eu adoro a Deus, lá fora eu adoro o diabo. Aqui dentro eu danço no espírito, lá fora eu danço no pagode, danço no funk. Não adianta nada. Vida dupla não adianta nada. Não adianta nada aqui, eu sou uma benção, lá fora eu traio minha esposa. Não. Então eu tenho que ter obras. Entendeu? Obras. A fé sem obras, ela é morta. Abraão foi chamado de pai da fé, mas ele não realizou nenhum milagre. É forte isso aí, Mário. Pastor Mário. Por quê? Qual foi o ato de fé de Abraão? E a Bíblia diz que os crentes, todos os crentes são benditos na fé de Abraão. Glória a Deus. O que é isso? O que Abraão fez? O que Abraão fez para ele ser chamado pai da fé? Deus falou com ele: Abraão, pega o teu filho, o único que eu falei que tem uma promessa nele, vai lá no Monte Moriá e mata ele, oferece o holocausto. Lembra que eu disse que a fé é algo particular? O que Abraão fez? Levantou de madrugadinha para não acordar a mulher dele. Porque se ele acordasse a mulher dele, você vai, meu bem, eu vou matar nosso filho. É ruim, você vai nada. A mulher dele não deixar, porque Deus falou com ele, não com ela. É interessante isso aí, né? Nessa parte de fé. Olha que interessante. Aí Abraão vai lá no terceiro dia, lá, levanta os olhos e vê lá o monte lá, amarra o filho dele, e quando ele vai matar o filho dele, Deus provê o cordeiro. No monte do Senhor, chamado de Jeová Jiré, o Deus que provê. Por que Deus proveu? Porque Abraão tinha fé. Aleluia. Então Abraão obedeceu, ele mostrou para Deus através de obras. Olha, irmão, é aquilo que eu volto a falar de novo, Charlie. O camarada que pega o helicóptero lá com as rosas vermelhas, bonito, joga para a noiva dele, mexeu com ela, fez obras, não é isso? Ele já tinha ela, já era noiva dele, mas ele mexeu com ela. Abraão já era de Deus, mas Abraão mexeu com Deus através da fé. Amados, então para a gente receber vitória, a gente tem que fazer isso. Amém? Ah, eu vou ficar em casa de braço cruzado, vou ficar assistindo a novela, não vou orar, não vou fazer nada. Você não vai receber nada? Você não vai receber nada? Oi? E aí entra o centurião também, que mexeu com Jesus. Isso, o centurião mexeu com Jesus. Pode debater, temos irmãos aqui que vão estar debatendo com a gente. A gente passa para os irmãos aqui. Então, é muito forte, irmãos. Essa palavra aí, falando sobre fé, eu vou falar uma coisinha aqui sobre fé, depois você fala aqui, viu, Mário? Algo interessante. Olha aqui. Olha que interessante, irmãos. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Olha que interessante, você vai aprender agora aqui com a gente aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava e curava. Olha, Jesus pregava, ensinava e curava. A igreja tem que pregar, ensinar e curar. Viu? Não está ruim. Não deixa de ser igreja. Mateus 17, 20.
Olha o que está escrito aí, irmãos. Olha que interessante, Mateus 17, 20, Charles, ó. Esse aqui dá debate, hein? Sobre fé. Jesus respondeu, por causa da pequena fé de vocês. Pois é verdade, eu te digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, mude para lá, e ele mudará. Nada será impossível. Mas esse demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Existem demônios que só pode ser expulso quando a pessoa jejua e ora, viu? Amém? Mas Jesus fala sobre fé. Se eles não tinham nem fé, muito menos jejuar e orar, então está muito longe. Está entendendo? Fé, oração e jejum tem que andar junto. Bom, Jesus disse assim, ó, se você tiver de fé, como? Tem muitas pessoas que falam assim, a minha fé é do tamanho do grão de mostarda. Está errado, irmão. Quando Jesus fala como a palavra como significa qualidade. Já viu o grão de mostarda? Ele é pequenininho, só que ele é inquebrável, ele é duro. Está vendo? Então Jesus está dizendo o seguinte, uma fé inabalada. Porque eu tenho fé, mas será que o senhor vai fazer? Você não tem fé em nada. O será já deixou a dúvida, Deus não vai agir. Fé, 19, né? Isso. A gente que tinha fé, hoje já está balançando. Fé como não é do tamanho, como um grão de mostarda, é uma fé inabalada. Pode acontecer o que acontecer, mas você está firme no propósito de Deus. Glória a Deus. Pode falar. Pode. Então, fé e você deseja que aquilo aconteça, por exemplo, numa oração, você tem que querer, fé e querer e desejar, tudo a mesma coisa, não é? Não, fé é algo que você espera que não existe, que vai acontecer. Agora desejo não, desejo é vontade. Então, é diferente. Sei lá, eu estou fazendo confusão. Quando eu peço alguma coisa para Deus, eu acho assim que eu tenho que querer muito aquilo para acontecer. Porque não adianta eu querer e Deus É diferente. Agora é o seguinte, eu estou entendendo, é diferente, porque é o seguinte, eu falo até lá no canal lá sobre oração, é o seguinte, a oração, sabe o que é oração que não é respondido, irmão? 1 João 5,14 fala assim, ó, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, que tem coisa que não é da vontade de Deus. Eu conheço, vou ser franco, eu conheço pessoas, vou falar aqui agora, tá, irmãos? Pessoas que não podiam engravidar, orou, cobrou, Deus cobrou, é a tua palavra que diz, é a tua palavra. Deus deu. Mas o filho, irmão, só dá dor de cabeça, preso, bandido. Aí a pessoa até arrependeu de ter orado, entendeu? Vocês estão me entendendo? Será que é da vontade de Deus? Esse já é outro assunto, irmão. Desejo, vontade e fé é outra coisa. Porque eu falo assim, nossa, Deus me ouve muito, eu acho. Eu vejo, tá, gente? Eu toco papelzinho. Porque coisas que eu peço para Deus, por exemplo, eu peço hoje, no outro dia eu já realizo. Isso é fé. Você sabe uma coisa? E são coisas que tem, eu não vou ficar Glória a fazendo Deus. comentário para as pessoas, né? Tem gente que dentro da igreja, eu acho que a mente da pessoa é muito pequena mesmo, que não tem fé mesmo. Fala, até parece que vai cair um carro do céu, mas imagina. Vai cair. Eu já vi cair. Deus abençoe. Eu tenho essa experiência também que Deus fez para mim. Irmã, Deus, Deus, não acreditam. como diz no Salmo, entregue o teu caminho ao Senhor e considerar o desejo do teu coração. Eu já vi, aconteceu comigo com várias pessoas, você chegar na vitrine, olhar um sapato, não tinha dinheiro para comprar. Meu Deus, olha que sapato bonito. E pensar, você nem orou, pensou. Nossa, que bonito, hein, Deus, se eu tivesse um desse, hein? No outro dia chega uma pessoa com a cara de sapato, talvez te abençoar, você abre, aquele sapato estava na vitrine. Por quê? Porque Deus deseja, honra o desejo do nosso coração. Deixa eu só contar uma coisa que é mais simples. A irmã está falando aqui, viu, irmãos? Por isso está dando um tempinho aqui, tá? Comentando aqui. E as pessoas não dão nada. Vamos falar assim. Quando eu fazia culto de célula na minha casa, a minha irmã falava, sempre a minha irmã falava assim para mim, nunca despede os irmãos sem nada de um banquete, vamos dizer, né? Deus está ali, né? Bom demais, né? A irmã está explicando, já falo. Aí toda semana ela levava todas as coisas que faz, não despede os irmãos sem nada. Tá bom, aí eu tinha que, né? Ir lá aprender a fazer as coisas na marra, porque agora não tem mais pai e mãe para fazer as coisas. Glória a Deus. Aí, quando foi um dia, eu peguei e falei assim, toda semana minha irmã vinha aqui, traz um pouco de cada coisa para fazer naquele dia. Porque eu já entrei no pensamento, com Deus, pensamento, não falei de valorizar o canal. Por que ela já não traz um fardo, desse fardo? Olha, gente, no outro dia, ela tinha o costume de chegar na minha casa
Então ele deixa tudo lá, atrás do dom. Gosto bastante. O jeitinho que eu falei Glória a pra Deus. o pensamento. Amém. Mas não fiquei assim implorando. É aquilo que eu acabei de falar, mas muitas vezes... É diferente de fé com um desejo? Não, isso é o seguinte, a irmã desejou é diferente de fé. É diferente de fé, ele aconteceu comigo. Às vezes a Bíblia diz que Deus, antes que haja uma palavra na minha boca, Deus já sabe. Então Deus quis fazer, como é que eu posso dizer? Um presente. Quis dizer assim, ó, eu opero nos mínimos desejos do teu coração. Deus, ele honra os mínimos desejos do nosso coração, irmão. Agora tem coisa grande que a gente pede, por exemplo, faz uma campanha de oração. E às vezes demora para acontecer. Por quê? Porque vários motivos a sua oração. Não está na hora de acontecer. Não é da vontade de Deus, é diferente. É diferente. Entendeu, irmão? Amém, Chá? Vamos lá? Amém. Vamos lá, porque os irmãos esperam nós aqui. Amém? Obrigado, irmão. Eu estava falando aqui, né, pastor, sobre a diferença entre desejo e fé, né? Bom dia, bom dia. Por isso que a gente estava conversando com a irmã. Isso, desejo é diferente. Desejo é Você diferente. entendeu? Sim, o desejo... Todos nós temos desejo de algo. Ó, irmãos, todos nós temos desejo de algo. Agora a fé é algo que eu espero, veja, do sobrenatural, e a minha fé alcança aquilo, ou seja, eu espero convicção. É diferente. Eu espero, eu tenho a certeza daquilo que não existe que vai acontecer. Vai lá. Vamos lá, pastor. Entendeu, Jair? Sim. Então, aqui, pastor. Os dons são nos dados na medida da nossa fé? Sim, vamos lá. Os dons são dados na medida da fé? Eu posso dizer para você que não. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12. Quer ver? Não é. Eu posso, na Bíblia. Teu irmão comentou aqui que tem pessoas que não acreditam nem na sua oração. É verdade. Sabia? Tem pessoas que ora, mas é aquela oração de boca para fora. Só ora da boca para fora. Se tiver alguma dúvida, já 1 Coríntios 12, versículo 11. Irmãos, você tem que acreditar. Eu vou dizer uma coisa aqui que Deus põe no meu coração, sabia? Acreditar na tua oração. Acreditar na oração é experiência com Deus. Por exemplo, eu sou casado há 31 anos. A minha esposa sabe do que eu gosto de comer. A minha esposa sabe de tudo de mim. Até o jeito que eu durmo na cama, ela sabe tudo. Sabe tudo. Tudo ela sabe. Acabou. Sabe minhas manias, sabe tudo. Mas no primeiro ano de casado não era assim. Que a gente estava conhecendo um ao outro. Então, da maneira que você vai ganhando experiência com Deus, você vai orando a Deus e você vai vendo Deus trabalhar. Você tem que acreditar. Deus abençoe, Fernando. Você tem que acreditar na tua oração. Aleluia. Você sabe que tem horas que Deus não é o momento de Deus responder a tua oração. Mas você tem que orar. Orar é falar com Deus. Quem não fala com Deus é uma pessoa fraca, raquítica, anêmica. Qualquer vento derruba ela, qualquer luta derruba ela. Mas agora orar é falar com Deus, amém? Vamos lá, 1 Coríntios 12, 11, ó. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo os dons a cada um como Ele quer. Veja bem, é lógico que pela fé, irmão, eu vou buscar os dons espirituais. Você falou em dom aqui, sim, certo? São 9 dons. Mas quando eu receber o dom, o Espírito vai dar o dom conforme Ele quer. Tá? O apóstolo Pedro, olha que interessante, em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando ele é batizado, ele não, aquelas 120 pessoas são batizadas com o Espírito Santo, eles recebem ali, a gente pode ver, naquele dia, Pedro recebe o dom da cura, que ele curou o paralítico, dom de maravilha, dom da cura, recebe o dom de variedade de línguas, certo? Variedade de língua. O que é o dom de variedade de língua? Tem pessoas que fazem confusão, só para a gente abrir um parênteses aqui. Paz do Senhor, irmão César, Deus abençoe, que bom você está gostando. O que é o dom de variedade de língua? O que Pedro faz? Pedro começa a pregar, e as pessoas que vêm para Jerusalém no dia de Pentecostes, vêm pessoas de vários lugares, foi isso? Da Capadócia, Ásia, Panfilha, Egito, Cirene, Líbia, não é isso? Aí eles falam, nossa, esses homens não são judeus que estão falando, mas estão falando a nossa língua. Como pode ser nascido aqui e falar a nossa língua? Como pode? Ah, eles estão bêbados, cheios de vinho, foi isso? Não foi isso? Aí Pedro põe em pé, porque ele caiu, não são? Pedro, versículo 14 de Atos 2, põe-se em pé e começa a falar. Então é interessante, pastor Mário. Interessante que existem 3 tipos de língua. Línguas glosserais,
que é a língua estranha que ninguém entende. Nem o anjo entende, não é a língua dos anjos. Porque se o anjo entendesse, o diabo é anjo, ele ia entender, ele ia atrapalhar a sua vida. É aquela língua estranha que você fala na igreja. Existe a língua dos anjos, 1 Coríntios 13, Glosserais, 1 Coríntios 14. Língua dos anjos, 1 Coríntios 13. Tá? Língua dos anjos, que é diferente das glosserais. Glosserais é que a gente fala na igreja. Glosserais, anjos e língua dos homens. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui agora. Agora eu quero ver. Você pode responder também. Os irmãos estão aqui conosco. Tem aqui 4 pessoas. Que tipo de dom de língua que Pedro recebeu? Que tipo de dom de língua Pedro recebeu ali em Atos 2? Vou dar uma dica. Lá em Gênesis capítulo 11, Deus confunde a língua do homem. Por quê? Não. Por que Deus confunde a língua do homem? Porque quem fala a mesma língua constrói. Uma igreja que não fala a mesma língua, ela se divide. Por que os ministérios racham? Porque um obreiro fala uma coisa e o outro fala outra. Mas quem fala a mesma língua edifica. Deus confundiu a língua do homem. Um começou a falar hebreu, o outro começou a falar em egípcio, aramaico, mudou. Não foi isso? Cada um foi para um canto. No deserto, lá não tinha escola de língua, tinha? FISC, Calan, CCAA, tinha? O que Deus fez então? Deus batiza com o Espírito Santo e já dá um dom de variedade de línguas para Pedro, porque aquele momento precisava de uma pessoa que pregasse para as pessoas que falavam língua diferente. Então, ó os 3 dons. Não vou falar dom. Dom é só variedade de língua. Variedade de língua é um dom, tá? Vou ler aqui para os irmãos. Variedade de língua é falar em língua de outra pessoa que Pedro recebeu. Pedro começou a falar em línguas estranhas, os outros povos ali. Ele não falou em língua glosseral e nem em língua dos anjos. Ele começa a falar em variedade de língua dos homens. Para quê? Para ganhar aquele povo para Jesus. Que aquele povo também precisava de salvação. O mesmo Deus que confundia a língua lá atrás, ele agora começa a dar variedade de língua agora. Olha que forte, irmão. Olha o que o Espírito faz. Eu conheço um pastor que foi para o exterior e falou comigo. Ele foi na nossa igreja em Moçambique. Pastor Ailton, talvez esteja aí conosco. Pastor, eu comecei a falar línguas dele lá, na pregação. Deus me tomou, eu comecei a falar naquela língua diferente que eu nem sabia. Só via as pessoas levantando a mão chorando. Ô glória! É forte, eu sinto a presença de Deus aqui. Então Pedro recebeu o dom de variedade de língua. Foi isso que Pedro recebeu. Por quê? Porque o momento precisava disso. Então o Espírito Santo, ele reparte o dom como ele quer, falando em língua dos homens. Está aqui, ó. Quer ver? Aleluia. Versículo 8. A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, o outro conhecimento, o outro a fé, dom de curar, criação de milagres, discernimento do Espírito. A outro é dado variedade de línguas. Não é língua estranha, que a gente chama de estranha, mas o nome certo é línguas glosserais. Então, Charles, não é pela fé. É lógico. O que Paulo, o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim, ó: procurai com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Não é isso que Paulo fala? Então as pessoas oram, jejuam, sim, pela fé recebe. Lógico. O Espírito vai lá te dar. Mas é o seguinte, por que ele fala profetizar? Porque quem profetiza está abençoando. Quem profetiza está determinando. Olha, mano, o que o serafim fez lá em cima? Ele pegou a brasa viva e tocou na boca. Aonde? Na boca de Isaías. Para Isaías profetizar. Coisa boa, olha, mano. Aleluia, para Isaías é uma bênção, para não contar bobagem, para não contar derrota, só para falar bênção, para não amaldiçoar ninguém. Deus abençoe, louvado seja Deus. Obrigado, Valdir, fique conosco aí. Está entendendo, irmãos? Então, principalmente de profetizar. A pessoa ora, para Deus dar o dom, Deus dá. Na hora de usar, fica com medo. É sempre assim, viu, irmão? Porque é uma responsabilidade muito grande. Vamos lá, pergunta da fé, vai lá. Pastor, devemos demonstrar a nossa fé? Sim, lógico. Lógico. E como? Através de obras, de atos. Através de obras, de atos. Eu volto a falar de novo. O que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, tenho certeza que é a fé que habitou na sua avó. Olha o que ele fala. Na sua mãe Eunice, na sua avó Lloyd, também habita em você. Olha. Então, falando nisso, irmão Charles, você sabia, abrir um parênteses aqui, você sabia, Mário, que o filho na fé, ele herda os genes espirituais do pai na fé? Meu pai na fé, ele faleceu, já sabe, ele me ganhou para Jesus lá na Maferza.
saudoso pastor Paulo César, que Deus já tem na glória lá, um homem de Deus, e ele gostava muito de fazer estudo, sabe, igual eu assim, e eu aprendi isso com ele. A gente herda os genes espirituais da pessoa, né? E eu mesmo, praticamente o tipo de ministério igual, sabia? Você pega um pouco das características da pessoa, do pai na fé, né? Porque os nossos pais, nós herdamos os nossos pais biológicos, traços físicos e também um pouco do temperamento. Na vida espiritual a mesma coisa, irmão. Na vida espiritual a mesma coisa. A gente herda também um pouco das características espirituais dos nossos pais. Aleluia. Glória a Deus. Muito boa pergunta, Luciano Rocha. Mas Deus pode tirar esse dom quando a pessoa peca? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Infelizmente, Deus não tira. Deus não tira. Eu vou mostrar na Bíblia aqui. Ver se me vem a memória agora aqui. Vamos passar vergonha aqui, né? Achei, glória. Amém. Romanos 11, 29. Amém? Olha aqui, Luciano, para você responder a tua pergunta aí. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por quê? Está na Bíblia. Senhor, eu peguei um talento, o Senhor me deu, eu sabia que o Senhor ia voltar, mas eu temi, eu escondi o talento. Eu já vi muita pessoa sendo usada por Deus mesmo desviado, eu já vi. Eu não vou contar detalhe aqui, porque você pode conhecer, vai dar B.O. para mim aqui. Estamos ao vivo aqui no Facebook. Deus abençoe. Eu já vi pessoas orar, um milagre acontecer, pessoas profetizar e acontecer, e a pessoa no adultério. E a pessoa praticamente roubando os outros. Eu já vi, irmão, roubando mesmo da igreja. Pastores assim, para se cumprir a palavra. Olha, Mateus 7, vamos lá. Olha aí, Luciano, guarda aí. Olha aí. Preço é altíssimo depois, mas tem. Mateus 7. É que na verdade ele faz o mal só para ele, né? Mal só para ele. Porque ele, na verdade, ele está ajudando aquela pessoa. Só que ele está errado, então ele vai acabar pagando de certa forma. Mas Deus permite porque ele ainda está fazendo bem para aquela pessoa. Verdade. Mateus 7, 21, irmãos, olha aí, ó. Olha aí, vamos lá. Vou responder a pergunta da... Deixa eu ver aqui de quem que é. Da irmã Fernanda, amém. Irmãos, primeiro, vamos lá. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, em seu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus não tira dom, meu irmão. Deus não tira dom, não. Eu já vi. Nessa caminhada de 26 anos, já vi cada coisa absurda. Os dons, veja, os dons e a vida cristã, a obediência devem andar junto. Para quê? Para não escandalizar o evangelho. Porque ai daquele porque vem o escândalo, hein, irmãos? Viu? Ai daquele porque vem o escândalo. Um dia eu fui visitar uma mulher desviada, em vez de Deus usar eu falar com ela, acabou falando comigo. E se cumpriu, viu? Tá vendo? Deus não toma dom de ninguém, tá? É a pessoa que esconde, porque aquilo que Deus deu vai ficar pro resto da vida para você usar para Ele. Por isso que é sério. Orou, pediu dom, é sério, meu irmão. A Fernanda pergunta aqui, que tem algum livro que é melhor iniciar, como a Bíblia é dividida. Fernanda, nova convertida, para quem é novo convertido, como ler a Bíblia. Fernanda, Deus abençoe, viu, Fernanda? Obrigado por estar comigo aí, com a gente aí. Fernanda, para novo convertido, eu recomendo começar a ler o Evangelho de Mateus, tá? A Bíblia é dividida em duas partes: 39 livros no Velho Testamento e 27, tá? A Bíblia, todo livro fala de Jesus, tá? A Bíblia inteira ela fala de Jesus. O Novo Testamento se cumpriu o Velho. Então, se você ler o Novo, você vai ver a profecia cumprida. O Novo Testamento ele fala do nascimento de Jesus, amém? Ele fala do último plano de Deus para a salvação,
que foi, aleluia, a entrega do Filho dele, do Senhor Jesus, para a nossa salvação. Então começa a ler Mateus, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Assim que você começar a ler o livro de Mateus, o Espírito de Deus já vai começar a falar com você, amém? Deus abençoe. Vamos lá, Charles. Charles é o nosso aniversariante de hoje, né? Então, pastor, lembrar o pessoal aí, dar um aviso pro pessoal aí, porque é a primeira live que a gente está fazendo assim. Pode falar. Às vezes, pelo celular aqui fica difícil a gente ouvir as perguntas, né? Quem quiser mandar a pergunta depois, né? A gente, para a semana que vem, a gente vai mandar o assunto durante a semana. Manda as perguntas antes, eu faço aqui pro pastor aqui. Porque minhas perguntas já estão meio que se esgotando, porque eu não tenho tanta dúvida assim, porque eu li bastante. Pastor, uma dúvida que eu tenho, né? Hoje estamos na época da graça, mas sabemos que os judeus ainda vivem sobre as leis, né? A fé que eles têm é diferente da nossa fé? A fé de quem? Dos judeus. Os judeus, veja bem, eles vivem o Velho Testamento, o judaísmo, né? A religião judaica. Fé, como é que eu posso medir a fé? Foi pela falta de fé deles em Jesus que a gente... Não, eles não aceitaram Jesus. Ah, sim, então não foi por falta de fé em Jesus, eles não aceitaram. Não foi por falta de fé. Eu vou ler um texto aqui. Não creram, não aceitaram. A Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Amém? Eu vejo, irmão, que a fé dos judeus é uma fé inabalada também. Vocês já viram ali o muro, que sobrou um muro ali do templo? O muro das lamentações? Como é que eles oram? E fica horas e horas ali, ora sentindo mesmo, viu? Sentindo ali o toque de Deus, viu? Eles oram com fervor. O judeu não fica quietinho, com a boca fechada, não. Agora eles estão se reunindo muito em Jerusalém lá, fazendo milhares de ajuntamentos lá, clamando pelo Messias. Porque a gente sabe que o Messias já veio, mas os judeus esperam o Messias ainda. Sabia disso, né? Porque aquele homem que morreu há 2000 anos atrás, para eles, para muitos, não era o Messias, não era Jesus. Eles estão aguardando, e eles oram com afinco, oram com afinidade mesmo. Olha que palavra aqui, irmão, que eu vou ler aqui, interessante, ó. Em Marcos 2, 5. Marcos 2, 5. Vai sair, irmão. Amém, ô, irmão. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, amado. Fiquei muito feliz de ter vindo, viu? Vamos ter que ser um pouquinho mais cedo. Vou despedir do irmão aqui. Irmão Rodrigo, Deus abençoe, tá? Dá um toquinho pro irmão lá. Vai lá, dá um toquinho. Vamos ver o irmão Rodrigo aqui. Vai lá, Rodrigo. Baixa aí. Deus abençoe, Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado. Ô, glória. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, olha que palavra poderosa. Marcos 2,5, ó. Vamos ler o 4. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Jesus, vendo a fé, olha, disse ao paralítico, olha que poderosa palavra, irmão. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ousadia, hein? Irmãos, a fé se vê através de obras, irmão. Olha, a fé se vê através de obra. Jesus viu uma cama descendo no meio dele, porque estava lotada a casa que ele estava, não podia entrar mais. Aquele paralítico tinha amigos. Olha, tem amigos que te levam na presença de Jesus, a melhor coisa que tem. Amém, amado? Aleluia. Destelharam a casa e desceram a cama perto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para cima e viu a fé. Oh, glória! O crente tem ousadia, hein? Viu que eles mexeram com Jesus. Irmãos, é tempo da gente mexer com Jesus, amado. Mostrar para Jesus que temos fé. Aleluia. Você ficar na sua casa. Até na sua casa você pode mexer com Jesus. É você ficar aí parado, estagnado. É difícil alcançar alguma coisa. Amém, amado? Olha o que eu vou dizer para você, para nós aqui também. Eu quero ser usado como nunca ninguém foi. Olha,
se você falar assim, eu quero ter dom poderoso como nunca ninguém teve, eu quero ser uma bênção como nunca ninguém é, você vai ter que fazer para Deus o que nunca ninguém fez. Aí complicou, né? Sabia, Gildo? Uma coisa puxa o outro. Sabia? É assim. Você pensa que eu não fico preocupado? Você pensa que eu não fico preocupado quando eu não tenho uma vida de oração durante a semana? Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um cargo a zelar. Você pensa? E às vezes a vida é tão corrida, é tanto problema. Eu tenho muito problema, pensa que não. Não estou reclamando, estou dizendo para você. Mas o tempo é a gente que faz. Eu aprendi uma coisa, o tempo é a gente que faz. E geralmente quem não tem tempo é que dá um tempo. É que arruma um tempo. Quanto mais se ganha, mais se é cobrado, né? Isso mesmo. Então, quanto mais você busca, mais você pede, mais você se doa, mais você paga um preço, mais Deus vai fazer por você. Porque você está mostrando a tua fé, que você crê. Em 1997, eu larguei 10 salários mínimos. Trabalhava de mecânico de manutenção na Nestlé. Para ir ser pastor em Minas, para ganhar 2 salários. Falaram, Wilson está louco. Está louco da cabeça. Agora endoidou de vez. Criticaram, falaram. Mas eu acreditei que Deus seria comigo, amado. E Deus me honrou para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus aqui, João? Aleluia, glória a Deus. Vai lá, Charles, vai lá. Aleluia. Charles, a benção. Pastor, eu tinha até visto. Para concluir, não? Que hora que é, gente? Vamos concluir, né? Dá uns 15 minutinhos. Madalena, tiver pergunta, pode fazer, eu passo aqui para os irmãos, tá? Se tiver pergunta, pode fazer, eu vou falando para os irmãos aqui. Pastor, nossa, agora até fugiu um pouco da memória que eu tinha visto aqui, mas os assuntos vão surgindo, né? A gente... Não, tranquilo. A nossa fé, né? A gente sempre fala que a fé é uma semente, né? Que seja como um grão de mostarda. Como que a gente cultiva essa fé? É através de... Cultivar a fé através de oração. Através de oração. Somente oração? Só oração, porque a oração ela é o alimento do cristão. Se você se torna um crente raquítico, fraco, você perde a fé. Automaticamente a sua fé vai embora. Porque é o seguinte, já reparou? Quando a pessoa está buscando, está orando, está firme, a fé dela está inabalada. Já viu? Já viu, irmãos? A fé dela está inabalada, buscando, orando. Quando ela está, vamos dizer assim, nutrida espiritualmente. Então a minha fé, para ela ser cultivada, ela deve ser regada com oração e palavra. Bíblia e oração. É assim que ela é regada, não é, Gil? O Gil está nos auges dos montes aí. A melhor fase na vida dele aí, ele pode dizer. Quer deixar uma palavra, mais alguma coisa aqui, irmão? Você falar não? Agora, pessoal. Se tiver pergunta, pode deixar aí que na próxima live de estudo, domingo que vem a gente fala. Um outro assunto tremendo. Olha agora aqui que eu vou falar aqui sobre fé, Irmão, olha que interessante isso aqui, o pai do menino falando. Jesus perguntou para ele, ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai respondeu: desde a infância. É Marcos 9, 22. E muitas vezes ele tem caído no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, olha a dúvida aí, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a dúvida aí. Jesus disse, algo que respondeu Jesus: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda a minha falta de fé. O que aconteceu? Jesus disse ao espírito imundo, né, o ordeno sai dele. Irmãos, olha, Jesus, isso é para nós obreiro, hein? Isso é para nós obreiro agora. Quando uma pessoa vem para a igreja e está com falta de fé, já aconteceu isso aqui na igreja. O milagre aconteceu pela nossa fé, aleluia. Não foi nem pela fé dela, foi pela nossa fé. Forte, pode falar. Olha, essas coisas de pastor falar que se a gente não tem fé, percebe que a gente tem fé, ele não quer orar. Eu já ouvi depois que a pessoa... Não quer orar? Ele não acredita. Eu não tenho que acreditar em você. Está fora da Bíblia. Está fora, acabei de ler. Está fora da Bíblia. Não, ele não ora. Está fora da Bíblia. Mas assim, é através de você que está orando, não vai acontecer um milagre. A irmã acabou de falar aqui, irmãos, que tem pastor que não quer orar para a pessoa. Não ora porque já rejeitou. Porque ela não creu. Mas eu acabei de ler um texto que o pai do menino falou: se o Senhor pode, faz alguma coisa, eu não creio. E Jesus falou: sai dele, espírito imundo. Ou seja, foi pela fé de Jesus. A gente tem que ter essa fé, Charles,
O obreiro tem que ter essa fé, essa convicção, que é através da nossa fé. Por exemplo, você vai orar por uma criança, a criança não tem fé. Vai ter que ser pela sua fé. Né? E a igreja interceder, muito bem. Tem que interceder. Às vezes, irmão, olha que forte. Como está sendo boa essa live aqui, viu? Às vezes acontece no culto, a gente faz o apelo, a pessoa vem para frente, a igreja fica lá desanimada. Fica lá no relógio, nossa, vai acabar logo esse culto aqui, o pastor está falando demais. É a hora da igreja interceder, irmãos, porque as barreiras caem por terra. Se a pessoa não tem fé, aleluia, o Espírito Santo pode trabalhar naquele coração através da oração da igreja. Por isso que diz a Bíblia em Atos 16, versículo 31: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém, amado? Amém. Eu costumo dizer que a oração de crente tem perna e anda, tem asa e voa e chega até o trono de Deus. Deus quebra corações duros através da fé. É uma promessa de Deus. Amém? Então aquele jovem foi liberto por Jesus, não pela fé do pai que levou, porque chegou lá e ele ficou totalmente incrédulo, mas pela fé de Jesus. Eu já vi acontecer na igreja aqui, irmão. Aconteceu comigo quando eu era novo convertido. Eu fui com uma dor, não era nem novo convertido, eu era simpatizante da igreja. Achava bonito os crentes, Gildo. Achava bonito para a igreja, ia lá. Tomava uma cervejinha e ficava lá no último banco, quando eu não era convertido. Para dar coragem na igreja, tomar uma cervejinha. Eu disse, cheguei com uma dor no braço violenta, tinha feito um serviço lá no carro, lá e estava com a dor violenta no músculo do braço. E o pastor, Deus usou o pastor na revelação. Tem 2 pessoas com dor aqui, foi uma pessoa lá. E tem outra com dor aqui, e nada de eu ir. E tem outra pessoa com dor aqui, nada de eu ir. Eu vou apontar, falei, meu Deus, eu vou lá, vou passar vergonha. Fui lá, irmãos, ele orou para mim, eu fui curado na hora. O músculo enrijecido foi curado na hora. Não foi pela minha fé, foi pela fé dele. Deus usou em revelação e pela fé dele eu fui curado, tá entendendo? Pode falar. Antes de chegar essa pandemia, na semana que ia ter um evento de mulheres, foi uma reunião de mulheres que veio aqui, na segunda ia ser o evento. Né? Eu cheguei aqui com pressão alta. Eu já estava com dor aqui no olho. A irmã está fazendo a pergunta aqui, moça. Não é pergunta não, estou contando um milagre. Amém, é milagre, contando milagre. E eu cheguei com o meu jeito. Glória a Deus. Sem pensar que eu ia haver oração, que eu ia ser pressão alta, entendeu? E eu só comentei com uma irmãzinha. Aleluia. Só falei assim, fiz um comentário. Sem intenção nem que alguém orar. Sem intenção nenhuma. Amém. Aí, quando foi para terminar a reunião, a irmã falou assim, gente, vamos levantar um clamor aqui. Para terminar a reunião. Amém. Vamos ajoelhar. Eu vou contar seu testemunho aqui. Eu vou ajoelhar, vou me levantar. Amém. Porque eu vou, não sei, ajoelhar assim. Glória a Deus. Desmanchando no chão. Está contando a bênção que eu passo para os irmãos já. Aí, mas se você faz um pode ajoelhar. Amém. Aí eu ajoelhei, irmão, até hoje minha pressão nunca me voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, ela está Eu contando. levantei. Aleluia. Eu achei que eu não ia levantar. Ela está contando que ela veio com pressão alta. Foi no ensaio das irmãs? No ensaio. Foi a reunião para o evento no sábado. Ah, do encontro de mulheres. Foi no evento. Ela veio aqui. Foi uma reunião de como que ia ser o evento que ia acontecer no sábado, que foi cancelado. Ela veio aqui para uma reunião para ver como seria o evento do encontro de mulheres no sábado, que foi cancelado o primeiro culto da quarentena desse coronavírus. Eu lembro. E na reunião ela veio com pressão alta. Pediram para orar, pediram para dobrar o joelho. Ela dobrou? Todo mundo dobrou o joelho. Ela não pediu. Ela não pediu oração. Nessa oração ela foi curada e nunca mais deu pressão alta. Glória a Deus. Estava levando a oração, puxando a oração, ela falou assim, Deus, Quem que é? A Adriana. Adriana? A moreninha? Moreninha dos jovens, né? Não, não fosse a moreninha, mas é a outra Adriana que tem cabelo comprido. Ela orou assim, ajoelhada no chão, que quem entrasse enfermo seria curado. A irmã Adriana. A irmã Adriana orou para ela aqui, orou para o grupo, dizendo assim, Senhor, quem entrou enfermo sai curado. E saiu curado para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, fé, para concluir, é algo particular entre você e Deus. Já aconteceu aqui na igreja eu chegar com dor de cabeça. Eu vou dizer uma coisa para você. Dirigir culto, pregar com dor de cabeça não é fácil não, dá pontada. E eu peguei esse copo aqui, ó, ali tem um bebedouro, e eu falei, vou beber essa água aqui, está dentro da igreja, é consagrado, aleluia. Bebi, sarou na hora para a glória de Deus. Você pode dar glória, irmão? Aleluia. Isso é fé. Isto é fé. Amém, irmãos? É praticar a fé. Glória a Deus. Amém? Que hora que é, Gildo?
Voltou nunca mais a pressão alta, acredita? 1h30 de estudo. Nunca mais voltou a pressão alta da irmã. Orou pro grupo que ela tomou posse, acreditou e Deus visitou. É Adriana, não é? Adriana Campos, o nome dela? Adriana Martins? Martins. Adriana Martins. Adriana, testemunha aí, ó, que benção. Oração. Deus é na sua vida, viu? Aleluia. Continua fazendo a obra aí. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente ver um testemunho de milagre. Isso que é o combustível para a gente fazer a E obra. ela não sabia. Isso que nos dá força. Ela não sabia. Isso que nos dá força. Isso que dá ânimo. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Se tiver alguma pergunta, manda para mim. Semana que vem a gente vai tirar dúvida. Pastor, eu queria só falar uma... Pode falar, para concluir. Por exemplo, os irmãos aqui da igreja. Irmãos, a gente tem que entender, Deus colocou no meu coração, que a igreja, né, o nosso templo aqui, que a igreja somos nós, né, todos nós, que a gente funciona como uma engrenagem, né? Todos aqui dentro dessa igreja, todos os membros são importantes para que a igreja possa funcionar direitinho, para que Deus possa estar abençoando a todos. Então, às vezes, Aleluia. Eu falo por mim, às vezes a gente fica chateado porque está no banco, mas mesmo as pessoas que estão no banco são muito importantes, porque Aleluia. a gente intercede em oração pelos que estão Glória. na frente. Às vezes demora para a gente entender que cada um Deus tem um tempo para cada um de nós, né? Hoje eu estou aqui fazendo uma live, estou muito feliz, meu aniversário. Glória. Deus tem agido na minha Aleluia. vida de uns dias para cá mais intensamente, mas eu ainda estou no banco, Charlai é benção, não luto por, sabe? Tem muita gente que briga por cargo, quer ter um destaque, mas lembre-se só de uma coisa, irmãos. Aleluia. O maior no reino dos céus É o menor. é o que serve. Glória. Estamos aqui para servir. Que os irmãos coloquem isso dentro do coração, mesmo no banco, ali quietinho, ali, vamos interceder por todos. Eu tenho uma vontade de ser pastor, mas a gente às vezes tem vontade de ser as coisas, a gente tem que tomar cuidado que a gente pede para Deus, porque o pastor, conversando com o pastor, a gente fala, vamos fazer uma live sobre fé. Eu passei ontem o dia inteiro, acho que umas 5, 6 folhas aqui. A vida de um pastor não é fácil não, irmãos. Fora os problemas que tem que resolver dos irmãos da igreja, que tem que estar visitando a todos aí, tem que estudar bastante, viu? E não é muito fácil, né? Então vamos orar pelo pastor, pela vida do pastor. Obrigado. Deus abençoe a todos. Glória. Esperamos melhorar nossas transmissões aqui, que a gente possa trazer conteúdos que vai edificar a fé de cada um, né? E que a gente possa trazer bênção para a igreja. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço, amém, amado? Hoje à noite, 19h30, nossa live, culto aqui na igreja, amém? É live, a igreja não pode abrir, mas estaremos orando para os irmãos. Deus abençoe, um abraço a todos aí. Fiquem com Deus, amém? Uma boa semana. Aleluia. Glória a Deus.